Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus é luz para os nossos passos. Vamos permitir que a palavra de Deus entre no nosso coração? É por isso que eu estou convidando você. Abra sua Bíblia, abra o seu coração. Vamos juntos meditar a palavra do Senhor. Alimento para a nossa alma, direção para a nossa vida. Nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, implorando sua bênção, sua graça, sua proteção e sua misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus venha em nosso auxílio, nos abençoar, nos iluminar e nos dirigir. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu servo. Tua palavra quero ouvir, tua palavra quero meditar, tua palavra quero guardar. Tua palavra quero ruminar, Senhor, é dela que eu quero me alimentar. É por isso que eu imploro a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, o Teu Espírito Santo. Venha em meu auxílio, Senhor. Socorra a minha alma, socorra o meu espírito e me ensine a fazer a Tua vontade. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que bênção, meus irmãos, é a palavra de Deus no nosso coração. Palavra de Deus que é vida para a nossa vida. Palavra de Deus que ilumina todo o nosso ser. Vamos com a caneta, com o caderno, mas sobretudo com a palavra e com o coração aberto. Pedir que Deus ilumine todo o nosso ser através do nosso estudo da palavra. Muito bem, vamos marcar aí Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8, é a palavra de Deus que nós queremos meditar no dia de hoje. Então, esses 8 versículos do capítulo 18 de Lucas. E Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Vamos já pegar o primeiro versículo, porque nele está toda a direção, né? Aqui está um princípio eterno. Orar sempre, sem nunca desistir. Orar sempre de forma perseverante. Então, é a primeira direção que Deus quer dar para a nossa vida, que a nossa oração tem que ser uma oração constante. Não é oração apenas num tempo, no outro, não. A oração tem que ser elemento, alimento diário, constante na nossa vida. Sim, porque assim como o nosso organismo humano, nosso corpo, precisa do alimento, e é todos os dias, você não alimenta o corpo só de vez em quando, não. Mas você cuida dele todos os dias. E eu não posso cuidar do meu espírito só de vez em quando. Eu não posso alimentar minha alma só de vez em quando. Ora aqui, ora acolá. A gente fica muito anêmico espiritualmente falando por não alimentarmos adequadamente o nosso espírito. Nós fraquejamos, nós desanimamos, nós nos desviamos, justamente porque não temos constância, perseverança na vida de oração. E aí a gente desanima. Então, essa é a parábola que Jesus nos dá para mostrar. Então, você já colocou o versículo 1 aí como o nosso princípio de hoje, tá? Numa cidade, havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeito por homem algum. Veja que um comentário aqui à parte a respeito deste juiz, né? Lhe faltam duas coisas essenciais para um homem ser justo. Primeiro, ele ter temor a Deus. E depois, respeito pelos outros. Né? Então, o que é um alicerce fundamental para ser um homem abençoado nessa vida é ter temor a Deus, respeito a Deus, amor para com Deus e respeitar o seu próximo. Mas esse, além de não temer a Deus, esse aqui também não respeita homem algum. Eita, juiz! Mas naquela mesma cidade havia também uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: fazei-me justiça contra o meu adversário. Você imagina que essa pobre viúva foi lesada, foi prejudicada por este homem,
E quem é que podia socorrer essa viúva? Ah, a não ser realmente o apelo que ela fazia a esse juiz, para que, não é que favorecesse ela, mas é para que o juiz fizesse justiça nessa situação. E essa é a função de um juiz. Tá? Às vezes a gente precisa recorrer a tribunais, até os tribunais das pequenas causas, né? Para resolver situações que, na verdade, a gente deveria resolver no diálogo, na conversa, no entendimento. Mas os seres humanos estão sem juízo, que precisa recorrer a um juiz para resolver situações que humanamente não se resolve quando um quer sobressair sobre o outro, quando um quer levar vantagem sobre o outro, quando um não consegue sair da sua visão egoísta, da sua visão pequena. Eu digo pequena porque a pessoa vê só a sua parte como grande e importante e menospreza aquilo que é de direito do outro, é quando a gente não sabe escutar o outro. E é por isso que é preciso recorrer a um juiz. Então ela suplicava a esse juiz que ele fizesse justiça. O juiz muito durão, turrão, além de tudo egoísta, orgulhoso, soberbo e vaidoso, ele recusou, ou seja, não deu bola, não deu moral, não deu atenção ao pedido, à súplica dessa pobre viúva. Mas ele por fim pensou, né, de tanto ver aquela mulher amolar na porta dele: eu não tenho temor a Deus, eu não tenho respeito a homem algum, mas como essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça para que não venha por fim a me agredir. Né? Daqui a pouco a viúva perde a paciência com ele e a viúva começa a gritar, né? Começa a se exaltar. Então ele, temendo uma repercussão, uma agitação ou a própria incomodação, ele disse: não, vou me livrar dela. Então, ele não está fazendo aqui nada por amor à viúva, por consideração ou porque ele agora se resolveu se tornar justo, não. Foi nada disso. É para se livrar da importunação que ele resolveu então fazer justiça com essa viúva. Aí vem o acréscimo do Senhor Jesus. Então ele chama a atenção para o versículo de número 6. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz injusto. Veja bem, o juiz injusto disse que faria justiça por causa da importunação daquela viúva. Ora, e Deus, que é justo, ele não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Então, versículo 8, primeira parte A, versículo 8, Deus fará justiça bem depressa. Porque Deus é justo. Em Deus não há espaço para a injustiça. É verdade que Deus espera que nós, homens, tenhamos o bom senso e saibamos encontrar o caminho de praticar a justiça e a verdade sempre. Agora, quando nós lhe suplicamos sua intercessão, sua bênção, sua proteção, sua graça, o Senhor será justo. Até o juiz injusto praticou justiça por causa da importunação da viúva, o quanto que nós temos que ser insistentes e até inoportunos. Ou seja, em todo tempo oportuno, tempo não oportuno, nós temos que orar, suplicar, pedir que Deus há de nos libertar. Agora eu queria chamar a atenção que a expressão que está aqui é que não é que Deus vai nos dar o que nós queremos, é que Deus fará justiça bem depressa. Entenda que Deus, às vezes a pessoa diz: mas eu pedi tanto a Deus e isso Deus não me deu. Deus nos dá o que é justo. Não é nem o que merecemos ou muitas vezes o que queremos, mas Ele nos dá muito além. Ele faz justiça sempre. Um coração como o nosso, muito envolto pela insensatez da vida, ou temos uma visão justa, de justiça, muito justiceira, uma visão muito limitada,
a partir dos nossos próprios interesses, talvez muitas vezes não compreendamos o que é a justiça de Deus, o que é o justo de Deus. Então, não tenha receio, Deus vai ser sempre justo. Apenas que a medida da justiça de Deus não é a nossa medida. A nossa medida é sempre uma medida egoísta, baseada nos nossos próprios conceitos. E a segunda parte do versículo 8 é um questionamento duro de Jesus, que eu tomo hoje como uma mensagem, esse questionamento aqui, tá? O Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Ou seja, se nós não alimentamos nossa fé, nós não alimentamos a vida de oração, ficaremos de pé até Jesus voltar, se não alimentarmos nossa fé? Pensemos nisso. Vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. A nossa perícope de hoje também é uma parábola do juiz e ali da viúva, colocando uma pessoa muito forte e ao mesmo tempo que não tem medo de ninguém, e do outro lado uma viúva que mal tem a quem recorrer. E essas duas figuras são colocadas em contraste para demonstrar que aquele mais fraco pode vencer o mais forte desde que ele seja persistente. Essa é a ideia. E aqui é o que a viúva acabou conseguindo. Claro, tudo isso Jesus está dizendo no modelo propriamente de oração, que nós devemos também sermos insistentes com Deus, que não é um juiz injusto. Se o juiz injusto atendeu, quanto mais o nosso Deus que é bom, mas que é conveniente que a gente apresente sempre as nossas necessidades diante dele, que está pronto a nos escutar, que sejamos como essa viúva de saber, nós dependemos integralmente desse gesto da parte de Deus, e é por isso que buscamos a sua providência e a gente não pode ignorar as coisas importantes que acontecem em torno a nós. Infelizmente, às vezes nós também somos como esse juiz injusto. Estabelecemos juízos na nossa cabeça, preconceitos e um monte de outras coisas e distanciamos as pessoas. E isso é algo muito interessante dessa parábola, que diante de uma insistência muito grande de alguém, ao invés da gente ficar com raiva, ficar bravo, talvez seja o caso da gente ver se não teria um motivo real para atender o que a pessoa está pedindo. Porque quando não faz mal, quando não é pecado, quando está ao nosso alcance, quando vai ser benéfico para o outro, por que não? São exatamente esses questionamentos que Jesus coloca diante dos fariseus a partir dessa parábola. Senhor, eis-me aqui, diante da Tua presença, pedindo, Senhor, o Teu Espírito Santo, que esteja orando em mim, que esteja orando por mim, que esteja orando comigo, me dando o dom, a graça da perseverança na oração, da insistência na oração. Eu clamo pela Tua bondade, eu clamo pelo Teu amor, eu clamo pela Tua justiça, porque Tu és um Deus justo. E nada mais do que a Tua justiça, Senhor. Apenas eu suplico que não me trate conforme as minhas faltas, conforme os meus pecados, porque eu não poderia permanecer de pé diante da Tua presença. Mas eu clamo pela Tua misericórdia, eu clamo pela Tua bondade. Eu clamo, Senhor, que o Teu Espírito venha em meu auxílio, apresse-me em socorrer-me e dá-me a Tua bênção, Tua graça, a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus é luz para o nosso coração, palavra de Deus é que ilumina todo o nosso ser. Firmes e perseverantes na vida da oração, é por aí que a palavra de Deus quer nos conduzir. Deus abençoe imensamente você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.